Ok, senhores e senhoras, atenção aqui agora, tá? Muita atenção. Olha só, a doutrina diz que os direitos humanos, tá? Eles são essenciais à dignidade da pessoa humana. Isto é, eles servem para garantir que a pessoa humana tenha a sua dignidade reconhecida, preservada, ok? Preservada. Então, o direito humano, ele serve para isso, para garantir que nós, alguém, vocês, tá? Nós, todo mundo, tenhamos dignidade. A partir de quando alguém adquire a sua dignidade, certo? O direito humano foi o quê? Ele foi, certo, satisfeito. Então, se a pessoa está a pretexto de exercer o seu direito humano, né? Começar a ter mais direitos do que os outros, ok? Adentrar, né? No local ali dos outros, ok? Na cerca, né? O que é cerca? Cerca, tá? É um objeto do interior, né? Interior que demarca as propriedades rurais, para que o gado ali não passe. É uma cerca, né? São paus, ok? Paus lá são colocados em pé, né? E segurados pelo arame. Então, para que alguém não passe a cerca do outro, a cerca, né? Você tem que respeitar os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles têm limites, tá? E são limitados. Eles são relativos. Ser relativo é ter limites. Ser relativo é ter exceções. Por exemplo, o direito à vida no Brasil, ele é relativo. Porque é admissível, tá? A pena de morte em caso de guerra declarada. É admissível, tá? Que alguém mate alguém por legítima defesa. É admissível que alguém, tá? Pratique um aborto, que é um crime contra a vida, né? Em caso de estupro. Ou seja, nessas situações, a vida está sendo o quê? Relativizada. Ou seja, tá? Os direitos humanos são relativos. Então, essa aqui é a regra. Só que a doutrina, e aí, ó, grande observação, tá? A doutrina aponta, tá, alguns direitos humanos absolutos. Professor, existe isso? Pois é. A doutrina aponta alguns direitos humanos como absolutos. Professor, quais seriam eles, tá? Aponta-se em doutrina, tá certo, pessoal? Isso aqui é doutrinário. Você não vai encontrar, ok, isso aqui em lei. E praticamente você não vai encontrar, tá, em livro algum. A doutrina dos direitos humanos apontam que, pelo menos aqui, certo, 3 direitos seriam, tá, considerados absolutos, sobre eles não tendo qualquer exceção. Direito, ó, a não tortura. Direito a não escravidão. Ok? E também, por exemplo, ó, direito ao não, certo? Ou a não racismo. Pessoal, por quê? Ora, pessoal, pergunta a vocês. Existe alguma possibilidade de alguém ser torturado no mundo? Nenhuma. A tortura em nenhuma parte do mundo é admissível. Se houver tortura é crime, tá? Uma prova policial com tortura, tá? É ilícita. O inquérito pode ser anulado, aliás, a ação penal pode ser anulada, ok? Então tudo é prejudicado com tortura. Então tortura não tem possibilidade de ela ocorrer. Se não tem possibilidade de não ocorrer, o direito à não tortura é o quê? É o quê? Absoluto. O que mais? Ora, nós temos aqui o direito à não escravidão. Pergunto a vocês, tem alguma possibilidade de no mundo alguém ser legitimamente escravizado? Não tem. Escravizado, tá? Escravizado. Preso, tudo bem. Alguém pode ser preso, né, desde que haja um crime flagrante, uma ordem judicial, mas escravizado não há situação. Não há possibilidade. Se não há possibilidade, é o quê? Ó? Absoluto. Direito ao racismo, aliás, ao não racismo. Existe alguma situação em que alguém possa sofrer racismo, gente? Não há, pessoal. Então, se não há, ó, direito o quê? Absoluto. Aí, essa aqui é a regra. Na questão, resolva como? Resolva que os direitos humanos são, como regra, eles são relativos, ok? Como regra, eles são relativos, mas nós temos aqui, ó, direitos humanos que, de acordo com a doutrina, seriam o quê, ó? Absolutos, que são
justamente o direito, tá? A não tortura, a não escravidão e a não racismo. Só que, atenção, em 2020 a CESP, atualmente SEBRASP, fez o concurso do Ministério Público do Ceará para analista e cobrou a seguinte questão. A da questão, tá aí no site, pode pesquisar, você vai ver a questão. Que todos os direitos humanos são relativos. Pessoal, a questão veio assim, que de acordo com a doutrina, todos os direitos humanos são absolutos. Aliás, desculpa, todos os direitos humanos são relativos. Então, para a CESP, em todos os direitos humanos que existem, eles têm exceções. Então, para a CESP, tá? É possível ter o quê? Em alguma situação? Tortura. Para a CESP, é possível ter o quê em alguma situação? A escravidão. Pessoal, mas é possível? Me responda aí. Bora responder, não ouvi não. E aí? É possível alguém ser escravizado? É possível alguém ser torturado? Isso, não. Não é por quê? Porque, gente, não tem possibilidade de alguém ser torturado. E se não tem possibilidade, se não tem situação, se não tem caso em que alguém possa ser torturado, esse direito é o quê? Ó? Absoluto. Só que, atenção, para a CESP, que ela já cobrou, né, ano atrasado essa questão, os direitos, todos eles são o quê? Todos eles relativos. Então, fica ligado nisso aí, tá ligado? Fica ligado, né? Do que a doutrina entende, do que a CESP, tá? Que também faz doutrina, entende. Tranquilo? Pra terminar aqui, ó, efeito cliquete. Pessoal, o que já vai isso aí? Porra, isso aí, macho, negócio de efeito cliquete. É clicar, é o controle de televisão. Se acalma aí, pô, sabe isso não. Efeito cliquete, tá? Na verdade, é a chamada proibição de retrocesso social. Pessoal, os direitos humanos, tá? Se eles são históricos, se eles estão, tá, em processo de evolução, se a cada vez mais na história se cria um novo direito humano, tá? A doutrina entende que é impossível que você diminua a proteção aos direitos humanos, que você retire direitos humanos já conquistados, tá? Ou seja, proíbe-se o quê? O retrocesso. Aí, cuidado. Essa característica aqui, ela é mais aplicável em relação aos direitos sociais, tá? Porque os direitos sociais, né? Trabalho, educação, saúde, lazer, moradia e muito mais, quando são conquistados, não podem ser revogados ou diminuídos. Mas também eu posso aplicar isso aqui aos outros direitos humanos, mas eles são mais aplicáveis aos direitos humanos sociais. Ou seja, pessoal, e o que é o efeito cliquet? Aqui o curso é aprofundado. Pessoal, efeito cliquet é o seguinte, tá? Lá na França, né, os alpinistas, tá? Eles fazem, né, como é que chama? Escavam não, escalam, né? Escalam, tá, grandes, né, montanhas. E aí, ó, quando o alpinista, tá, coloca lá aquele equipamento dele lá que prega, né, na montanha, né, aquilo lá clica na montanha. E ele vai clicando, ó, para ir avançando. Ele só tem que avançar. Se ele não avançar, e se ele retroceder, ele põe em risco toda a excursão e toda a prova que ele vai fazer. Então, quando os alpinistas franceses, tá, vão lá escalar uma montanha, eles vão clicando, né, em cada posto mais acima para que consiga alcançar o topo da montanha. Mesma coisa, ó, o efeito cliquet não se pode retroceder, não se pode retroagir em relação à proteção de direitos humanos, porque só pode criar novos direitos humanos. É possível criar novos direitos humanos, aumentar, mas retroceder, tá? Não, somente, ó, efeito cliquet. Efeito cliquet, né, daí para frente. Direitos humanos apenas, né, você pode criar mais direitos humanos, mas retroagir, né, revogar direitos humanos já conquistados, isso não é possível, isso é proibido. Então, olha só, pessoal, isso aqui, ó, são as mais importantes características dos direitos humanos. Olha só, tira o print aí, ó, tira o print. As mais importantes. Você vai encontrar uma ou outra? Pode encontrar. Como, por exemplo, a indivisibilidade. Explico. A indivisibilidade é o seguinte, tá? A gente vai tratar na aula que vem das chamadas dimensões. Em relação à evolução histórica, tá? Eu vou explicar para vocês como é que foram conquistados os direitos, né? E essa conquista histórica foi em dimensões. Primeiro uma dimensão, depois as outras. E eu vou explicar para vocês que, apesar da divisão, tá, acadêmica, teórica em dimensões,
Os direitos humanos, quando são conquistados, eles tornam-se o quê? Ó? Indivisíveis. Indivisíveis, interdependentes, tá? Eles dependem um do outro. Por exemplo, direito à vida, primeira dimensão. A saúde, segunda. Mas quem tem saúde, garante o quê? A vida. Isto é, eles são interligados. Então, indivisibilidade, interdependência é uma outra característica. Importante? Mas que é bem básico. Mas na aula que vem, tá, eu explico mais isso aí, porque eu vou falar da evolução histórica dos direitos humanos em dimensões, tá, das datas e muito mais. Ok? Então, tudo isso aqui, ó, são qualidades adjetivas que diferenciam os direitos humanos de outros direitos, tá? Vários aqui, e aí a gente vai, né, pouco a pouco, tá vendo muito mais. E depois, tá, fazer várias questões do tema aqui, que esse tema aqui, tá? Ele não cai muito não, ele despeca e desmorona nas provas de concurso, ok? Então vamos terminar aqui esse bloco, pessoal, tá? Até o próximo bloco. Próximo bloco, evolução histórica, tá? Eu vou trazer várias datas históricas para você ficar ligado, porque elas caem bastante nas provas de concurso, inclusive com o ano, tá, do acontecimento relativo aos direitos humanos. Beleza? Tamo junto, rumo à MPE, nomeação, posse e exercício funcional. Rumo a PP, rumo à GBF. Tchau, tchau. Grande abraço. Tamo junto.